Muito boa tarde para você, estamos aqui em mais um Dia a Dia com Deus. Que bom que você está aqui com a gente. Nessa semana nós estamos falando aqui a respeito da Páscoa. Este que é um assunto muito interessante, muito gostoso. E nós começamos a falar a respeito aqui de uns aspectos históricos que envolvem a Páscoa. Hoje nós vamos continuar estudando esse tema com o nosso convidado, o professor Ilma, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre as tradições que fazem parte da Páscoa judaica. A ordem de Deus pais ensinarem aos seus filhos em todas as gerações os acontecimentos no Egito e na saída e durante a celebração da Páscoa é um costume seguido a risco em obediência em toda a história de Israel até hoje. E nas orações principais sempre se diz: assim como Deus tirou do Egito, da casa da servidão, os teus pais, tu, meu filho, tu, minha filha, estiveste junto no Egito, Deus também tirou a ti da casa da servidão, da adoração dos ídolos, e te trouxe para uma terra onde mana leite e mel. Siga, meu filho, minha filha, siga os mandamentos de Deus, para nunca mais retornares à casa da servidão e do pecado. E com toda seriedade, esses filhos têm obedecido esta ordem dos pais e esta ordem também de Deus. Devemos acrescentar de que há uma oração judaica que era, até poucos anos atrás, repetida em todas as festas judaicas. Quando terminava a festa, inclusive a Páscoa, então todo mundo orava esta frase: Deus te abençoe, Deus te guarde, a bênção aronítica, e a oração terminava com: e o próximo ano celebraremos a festa em Jerusalém. Quando em 1948 foi fundada a República Israelense em Canaã, na terra da Palestina, desse ano em diante, essa última parte da oração, também da oração pascal, não é mais no próximo ano em Jerusalém. Shana Haba de Jerusalém. Agora eles terminam com: estamos em casa e não mais no exílio. Muitas pessoas gostam de falar que devemos apagar da nossa memória as coisas ruins que já aconteceram na nossa vida. Passar uma borracha por cima e apenas olhar para o futuro. Para frente é que se anda, já diz aquela velha expressão. Mas como nós vimos aqui com o professor Ilmar, o ensinamento para o povo judeu era um pouco diferente. O que a palavra de Deus pode nos orientar a respeito disso? Acompanhe em alguns instantes a mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior. Jesus, antes de ser crucificado, ele celebrou a Páscoa judaica junto com seus discípulos. E no meio dessa festa que eles estavam celebrando, ele pegou dois elementos que estavam à mesa, estavam junto com ele e seus discípulos. Ele pegou um pedaço de pão sem fermento, um pão asmo, né? Ou como nós ouvimos do professor Ilmar, o pão doce, não é? Mas pegou aquele pão, partiu aquele pão e repartiu com os seus discípulos. E ele disse assim: olha, este pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Aí ele pegou o copo de vinho e ele deu um golinho desse vinho para cada um dos seus discípulos. E ele disse: este é o sangue de uma nova aliança, de um novo pacto que eu estou fazendo com todos os homens, um pacto de salvação. A Páscoa judaica serviu de cenário
para que nós pudéssemos vivenciar aquilo que significa a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 5, verso 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Não foi um cordeiro que morreu por nós, mas o Cristo, Filho de Deus vivo, é que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Agora, o que Jesus fez? E o que a ceia ou a Eucaristia nos ajuda a entender? O que a Páscoa judaica, agora com o formato da Páscoa cristã, da celebração da morte e ressurreição do Senhor, nos ensina? A primeira coisa que a gente aprende nesta celebração é: Cristo morreu pelos nossos pecados. O que é isso? Eu e você tínhamos um problema que não tinha solução. Você podia tentar resolver de muitas maneiras. O problema se chama pecado, uma semente de corrupção que está dentro de nós, uma semente de corrupção que nos faz errar, uma semente de corrupção que nos faz falhar até com as pessoas que nós amamos. E o homem sempre tentou resolver isso. Ele tenta usando filosofias, ele tenta usando práticas religiosas, mas nenhuma delas consegue reconectar esse ser humano com o Deus Todo-Poderoso. Então um dia Deus nos amou tanto, diz a Bíblia, amou tanto, que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Nasceu aqui entre nós e viveu entre nós e morreu por nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência natural do erro, dessa semente de degradação que se chama pecado que está em nós, na minha vida e na sua vida, é morte. E então Jesus morreu por nós. E sabe, Ele não somente morreu por nós. A Bíblia nos diz em que quando Jesus morreu na cruz, até a sua ressurreição, aqueles 3 dias em que ele estava morto, ele estava fazendo alguma coisa. E você vai me perguntar, onde é que estava Jesus nesses 3 dias? A Bíblia nos diz que ele desceu ao Hades, desceu ao lugar que nós comumente chamamos de inferno. E ele foi com uma missão, tomar das mãos de Satanás 2 chaves, a chave da morte e a chave do inferno, para que toda a pessoa que crê no Senhor Jesus não precise descer àquele lugar, possa ter vida eterna por causa daquilo que Ele fez por nós. No 3º dia Ele ressuscitou, e ao ressuscitar Ele trouxe nas mãos essas 2 chaves, para que você e eu nunca mais precisemos descer àquele lugar. Para que, além disso, no dia da sua volta a essa terra, porque Jesus vai voltar, no dia do julgamento final, no dia em que todas as coisas vão estar sendo checadas por Deus, você não passe por aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, ou seja, a morte eterna sem Cristo, sem Deus, por toda a eternidade. O que nós comemoramos na Páscoa, nós celebramos algo tremendo, um Cristo que nos amou, um Senhor, um Deus que se fez carne, tomou o nosso lugar e morreu por nós. Eu me lembro de uma criança que foi brincar no quintal e viu uma formiguinha carregando um pedaço de folha muito grande comparado ao tamanho dela. E então aquela criança ficou com dó da formiguinha e disse, eu vou ajudar aquela formiguinha. E então pegou a folhinha que estava em cima da formiguinha e queria colocar perto do formigueiro. Era uma daquelas formigas vermelhas grandes, né? Se chama saúva, e aquela formiga então deu uma ferroada muito dolorida no dedo daquela criança. E aquela criança começou a chorar, e a mamãe foi lá, levou para dentro e começou a tratar o dedinho da criança, e a criança não parava de chorar.
E ela então disse, filho, mas por que você está chorando? Mamãe já tratou. Falou, não, mãe, eu não estou chorando porque está doendo. É que eu estou triste, eu estou muito triste, porque a formiguinha não entendeu, eu só queria ajudar ela. E aí a mamãe, com muita sabedoria, pegou aquela criança no colo e começou a contar a história de Jesus. Talvez nós não entendamos o que Jesus tenha vindo a fazer aqui, mas Ele morreu na cruz do Calvário pelas mãos dos homens, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E muitos de nós somos como aquela formiguinha, que rejeitamos a ajuda de Deus e não permitimos que Jesus seja o Senhor, o Salvador, o Mestre, o guia das nossas vidas. Que eu e você possamos entender que Jesus se fez homem, morreu por nós, desceu ao Hades, ressuscitou, para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus mora aí no teu coração, Ele conversa com você, Ele é o seu Senhor, é Ele que orienta a tua vida. Às vezes Ele não tem essa oportunidade, porque você o empurra para longe, como aquela formiguinha que não entendia o que o menino queria fazer por ela. Que Deus o abençoe a entender quem é Jesus e a servi-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus, deixando um convite para você. Hoje à noite você não pode perder aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, entrada franca, um grande coral, um coral de crianças lá da África, o coral Watoto. Eles vêm lá de Uganda e você não pode perder, deixar de prestigiar aqui essa grande apresentação. Nosso endereço é na rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Deixamos também um convite para você no domingo, próximo domingo, acompanhar aqui uma cantata de Páscoa, que acontece aqui também na igreja, domingo, às 7 horas da noite. Estaremos de volta amanhã com mais um Dia a Dia com Deus. Não perca, mais um programa a respeito da Páscoa. Até lá!